Estamos aqui com o terceiro ministrante da noite, o nosso irmão Wesley. Paz do Senhor, Wesley. Conta pra gente como foi que você descobriu o seu dom, o seu talento para ministrar a palavra do Senhor. A paz do Senhor, eu descobri o meu talento para ministrar a palavra do Senhor aos 12 anos de idade, em um culto evangelístico, e a partir dali eu compreendi o chamado que Deus ele tinha na minha vida. Amém. No seu ponto de vista, qual é a maior responsabilidade de um pregador? Antes de ministrar a palavra, você faz alguma preparação especial? No meu ponto de vista, a preparação de um pregador é algo essencial e, ao mesmo tempo, é uma das maiores responsabilidades. Eu costumo sempre me preparar para poder ministrar a palavra de Deus, costumo ler bons comentários bíblicos e, ao mesmo tempo, concordâncias temáticas, porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala pra gente, Wesley, é sua primeira vez no Encontro Cristão, sobre qual tema e texto você irá ministrar nessa noite? Já é a minha terceira vez ministrando no Encontro Cristão, graças a Deus. A palavra que descreve esse momento é Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nesta feita eu irei ministrar acerca de um tema muito relevante, de suma importância, que é acerca da iminente volta de Cristo, que é um dos eventos mais esperados pelos cristãos de todo o mundo. E o texto base é Tiago, capítulo de número 5, versículos de número 7 e 8. Amém. Uma curiosidade, 2 pregadores do nosso estado e outro de um nível nacional que você admira e o acompanha. Estadual, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, e a nível nacional, pastor João Ribe Palharim. Que conselho você daria para um jovem que abriu mão do seu chamado? O meu conselho é para que não desistam. O próprio Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de segui-lo. Então permaneça firme, constante e abundante na obra do Senhor e saiba que o seu trabalho não é em vão. Amém, Wesley. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Muito obrigada. Nós vamos fazer menção de 2 textos bíblicos. O primeiro no versículo de número 7 e o segundo no versículo de número 8. Nesta noite eu quero falar acerca do evento mais esperado por todos os cristãos. Aleluia, mundo, grande. que é a vinda do nosso Senhor e Salvador, Sim. Jesus Cristo. Enquanto vocês localizam o texto bíblico, desde já sou grato a Deus por mais uma oportunidade a qual Ele me concede de estar ministrando a sua palavra. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, a parte B está escrito que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então que nesta noite a Deus seja tributada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Glória a Deus. Quero externar a minha gratidão ao coordenador deste evento, meu amigo presbítero Jefferson, que Deus abençoe. Quero glorificar a Deus também pela vida da missionária Mariana, que está na direção desse trabalho, e glorificar a Deus também pela vida da diaconisa Joelma, pela receptividade. Que Deus e Cristo vos abençoe com toda sorte de bênçãos. Se localizar o texto bíblico, por gentileza, digam amém. Amém. Versículo de número 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meu Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer uma exegese textual nesta noite, relacionada a esses 2 versículos bíblicos que nós acabamos de ler. O texto se inicia dizendo sede. Essa expressão sede aqui ela está no imperativo. Então é uma ordem da parte de Deus para os cristãos. E quando Deus nos manda fazer algo, nós devemos fazer sem questionamentos. Sede, pois, irmãos. Observe uma outra palavra aqui no texto bíblico, é a palavra irmãos. Observe que a palavra irmãos está no plural, porque Tiago estava escrevendo para os cristãos em geral. Sede, pois, irmãos, pacientes. Ele utiliza a expressão pacientes tanto no versículo de número 7 como no versículo de número 8. E a palavra paciência é uma palavra bastante interessante. A palavra paciência significa esperar com calma aquilo que está demorando. Meu Deus.
Eu vou repetir isso aqui para a sua melhor compreensão. A palavra paciência, no dicionário da língua portuguesa, significa esperar com calma aquilo que está demorando. Nós devemos ter paciência em relação ao quê? O texto bíblico é bastante explícito em relação à volta de Jesus. Aleluia, grande. Só que a palavra paciência aqui, meus amados irmãos, a título de curiosidade, no original grego, é macrotomia, que significa também perseverança. Ou seja, nós devemos perseverar até o dia em que Jesus vai voltar. É por isso que Jesus disse que só será salvo aqueles que perseverarem, aqueles que permanecerem até o fim. Então, nesta noite, entenda uma coisa: você não pode desistir no meio do caminho, você não pode retroceder, você tem que avançar, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Aleluia. E tanto no versículo de número 7 quanto no versículo de número 8 é abordado a vinda de Cristo. E no versículo de número 8 está escrito: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Nós temos que fortalecer o nosso coração. A palavra fortalecer aqui no grego significa confirmar, significa permanecer, significa não desanimar. É por isso que Jesus, quando estava consolando seus discípulos, em João capítulo 14, no versículo 1, 2 e 3, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós precisamos entender e compreender que o segundo advento de Cristo é um dos aspectos mais importantes da escatologia neotestamentária. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da igreja. Só que além de ser a bendita esperança da igreja, também é o ponto culminante do Evangelho. Em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 3, tem algo muito interessante. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13. É um texto bíblico que vale a pena nós ressaltarmos aqui nesta noite, pois há algo da parte de Deus para os nossos corações. Aleluia, Capítulo de grande. número 2, versículo de número 13. É um texto bíblico ao qual Deus fala aos nossos corações. Está escrito assim: aguardando a bem-aventurada manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Tito, capítulo 2, versículo de número 13, a palavra manifestação no grego é epifaneia, que deriva-se da palavra epifania, que significa aparição. Ou seja, a bendita esperança da igreja está na aparição de Jesus. Breve Jesus ele vai raiar nas nuvens, a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Quantos creem nessa palavra? Levanta a tua mão, abre a tua boca e adora o nome de Jesus. Jesus, ele está voltando. Esta é uma verdade contundente do Evangelho. Nós não precisamos sensacionalizar. É uma verdade que está explícita nas Escrituras Sagradas. Nós podemos afirmar de forma categórica que Jesus está voltando. Está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo de número 11. Da mesma forma que o viste subir, um dia verás ele raiar nas nuvens. Agora vale, meus amados irmãos, ressaltar que a segunda vinda de Cristo é dividida em duas fases distintas. A primeira fase se chama o arrebatamento. A palavra arrebatamento no original grego é rapazo, que significa ser tirado de um lugar com grande força e ligeireza. O arrebatamento é descrito pelos teólogos como o rapto da igreja. E a segunda fase da segunda vinda de Cristo é a manifestação gloriosa, aonde vai se concretizar Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, aonde está escrito que todo olho o verá. Ou seja,
igreja. Ele vem para poder salvar o povo de Israel. Ele vai fincar os seus pés no Monte das Oliveiras. Ele vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Então Jesus Cristo, ele está voltando. E nós estamos esperando por este momento. Aleluia, Assim como os grande. cristãos da igreja primitiva, assim como os irmãos do primeiro século esperavam avidamente por Cristo, nós também temos esse desejo, nós também temos essa expectativa. E eu quero te dizer que aquele que espera no Senhor, ele não fica desiludido. Aquele que espera no Senhor, ele não fica decepcionado. Meu Deus. Assim como Jesus Cristo ele veio a primeira vez, ele também vai vir uma segunda vez. Verdade. E sabe o que eu acho interessante? É que no período do Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós podemos ver que existe cerca de 300 profecias que se referiam acerca da primeira vinda de Cristo. Isso já é algo espantoso. Mas só que o evangelista D.L. Moody, ele disse que acerca da segunda vinda de Cristo existe 2.500 referências. É claro que essas referências são de forma direta e ao mesmo tempo de forma indireta. Jesus Cristo ele veio aqui nesta terra uma primeira vez e tudo nos indica que ele vai vir uma segunda vez. Então não há nenhuma dúvida no fato de antes Jesus Cristo ter vindo aqui a esta terra a primeira vez. É comprovado tanto historicamente como arqueologicamente. E nós podemos dizer nesta noite em alto e bom som que Jesus, ele está voltando. Nesta noite eu vim aqui apenas para poder te dizer isso. Jesus está voltando. E nós devemos nos alegrar com esta notícia. Porque tem muitas pessoas que estão temendo a volta de Jesus, mas nós como igreja estamos entusiasmados para que este momento venha a ocorrer na história da humanidade. Então Jesus Cristo, ele está voltando. Existe uma necessidade de preparação Meu Deus. da igreja. Porque todo período de espera exige de nós uma preparação. E a igreja precisa se preparar para quando este momento chegar, nós não possamos ser pegos de surpresa. É por isso que Tiago ele dá o exemplo de um agricultor. Primeiro o agricultor ele vai fazer o que? Ele vai arar a terra. Depois ele vai lançar sobre a terra o que? A semente. E após isso, após ele fazer a sua parte, aí ele vai esperar a parte da natureza, que é quando vem as chuvas. E a Bíblia cita pelo menos 2 tipos de chuva: a chuva temporã e a chuva serodia. A chuva temporã ocorria no final de outubro para o começo de novembro. E essa chuva servia para que houvesse a germinação da semente. E a chuva serodia, ela vinha no final de abril para o começo de março. E essa chuva servia para a maturação da semente. Ou seja, Tiago estava nos dando um exemplo para ficar registrado em nossos corações. E qual é este exemplo? Assim como um agricultor, ele semeia e ele espera o tempo da colheita, da mesma forma deve ser a igreja. A igreja precisa esperar pela volta de Jesus. É uma promessa que foi feita há cerca de 2.000 anos atrás. Ou seja, é uma promessa antiga, mas ao mesmo tempo é uma promessa atual e solene. É por isso que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jeremias capítulo 1, versículo 12 está escrito que ele zela para cumprir com a sua palavra. Números capítulo 23, versículo 19 está escrito que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Jesus falou, está falado. Meu Deus. Aí você pode dizer: mas está demorando. Eu já estou desacreditado de que este evento de fato ocorrerá. Ainda está escrito nas Escrituras Sagradas que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Deus, ele é um ser eterno. Ele não tem princípio e ele não tem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim, ele é autoexistente, ele é pré-existente. Ele existe antes de todas as coisas e depois de todas as coisas ele vai continuar existindo. E ele mesmo disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, Deus ele não está limitado nem ao espaço e nem ao
Glória a Deus. Jesus disse lá em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36, que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu e nem o próprio Filho do Homem. Ou seja, é ruim nós tentarmos calcular quando Jesus irá voltar. Muitas pessoas fizeram especulações de quando seria a volta de Jesus e erraram, infelizmente. Só que nós não precisamos calcular quando Jesus vai voltar. O que nós precisamos é não negligenciar este fato. O que nós precisamos é nos preparar para este momento. Assim como uma noiva, ela se prepara para o noivo, nós estamos nos preparando para aquele grande encontro que acontecerá nos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o saudoso evangelista norte-americano, Dr. Billy Graham, disse: parem de tentar adivinhar quando Jesus irá voltar. Preparem-se. Então a mensagem desta noite é essa: prepare-se, porque Jesus está voltando. Continue esperando, não desanime na caminhada. Nós sabemos que nós não sabemos o dia em que Jesus vai voltar, mas Jesus ele deixou sinais que precedem a sua vinda. Quando nós lemos o sermão profético de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, nós vemos que Jesus falou de forma detalhada acerca dos sinais que precederiam a sua vida. E esses sinais eles se dariam em vários segmentos. Por exemplo, segmento político, segmento econômico, segmento social, segmento religioso. E nós estamos vendo, meus amados irmãos, que esses sinais estão patentes e visíveis aos nossos olhos. E muitas vezes, mediante as notícias que a mídia apresenta, nós ficamos com o coração temeroso. Mas sabe o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 21, versículo de número 28? Quando virdes essas coisas acontecerem, exultai-vos e alegrai-vos, erguei a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. Aleluia! E eu tenho duas certezas nessa noite. A primeira é que Jesus ele vem, e a segunda é que a gente vai. Só quem tem essa certeza, só quem tem essa esperança, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Essa palavra é para edificar a nossa fé, é para poder renovar a nossa esperança. E aqui eu passo para a conclusão dessa ministração. Em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 37, está escrito: e um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Eu já vi muitos pregadores citarem o texto bíblico de forma errada. E ao invés de ele usar a expressão aquele, eles utilizam a expressão aquilo. Mas está nítido no texto bíblico que a expressão é aquele. E a expressão aquele é sujeito indefinido. Só que embora o sujeito seja indefinido, nós sabemos que o autor aos Hebreus estava se tratando da pessoa bendita de Cristo. Ou seja, um pouquinho de tempo, Jesus Cristo que há de vir, ele virá e ele não tardará. É que a autêntica esperança do cristão não depende daquilo em que ele está esperando. A autêntica esperança do cristão depende daquele em quem ele está esperando. E nós vamos concluir agora, Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 20, para nós concluirmos. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 20. Em Apocalipse, nós vemos a expressão eis que cedo venho e as suas variantes por cerca de 7 vezes. Então a mensagem subjacente de Apocalipse é: prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. E aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20, tem algo muito interessante. Está escrito assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo veio. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esse texto bíblico é basicamente uma oração. Forte, meu Deus. E aqui eu vejo um diálogo do noivo e ao mesmo tempo um diálogo da noiva. É. O diálogo do noivo é: eis que cedo venho. venho. E qual é o diálogo da
Jesus Cristo não volta, a igreja vai continuar clamando, a igreja vai continuar bradando, a igreja vai continuar falando em alto e bom som: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Só quem tem essa certeza